Na aula de hoje a gente vai estudar mais duas medidas numéricas que são bem importantes em uma amostra, que é o coeficiente de variação e score Z. Elas são duas medidas para dizer se a amostra tem uma dispersão muito grande ou não em relação à média aritmética. E aí, o que é o nosso coeficiente de variação? Ele é uma medida relativa de variação que é sempre expressa sob a forma de porcentagem, não em termos das unidades dos dados específicos. Ou seja, vou fazer um cálculo lá e vou encontrar 10%. Eu estou dizendo que naquela amostra a média de dispersão em torno da média aritmética é de 10%. O coeficiente de variação, representado pelo símbolo CV, mede a dispersão dos dados em relação à média aritmética. Ou seja, a gente vai saber se o conjunto é homogêneo quando os valores estão próximos ou heterogêneo quando estão mais longe. Em geral, o coeficiente de variação menor que 15%, a gente diz que os dados têm baixa dispersão ou é um conjunto homogêneo. Entre 15% e 30% tem média dispersão e acima de 30% a gente diz que é um conjunto heterogêneo, ou seja, os dados estão muito longe em relação à média aritmética. E aí, para calcular o coeficiente de variação, ele é dado por quem? Pelo desvio padrão dividido pela média aritmética. O resultado dessa divisão a gente multiplica por 100. E aí, para encontrar o desvio padrão, como é que eu faço? Eu preciso da variância, que é a aula passada. Mas para encontrar a variância, eu preciso de quê? Da média. Então, se tiver um conjunto, primeira coisa, faz a média. Segunda coisa, variância. Terceira coisa, desvio padrão. Quarta coisa, coeficiente de variação. Desvio padrão dividido pela média e o resultado multiplica por 100. E aí, só para destacar, o coeficiente de variação é útil para para a comparação de variabilidade de dois conjuntos de dados com unidade de medida diferente. Então, sempre que eu quiser comparar dois conjuntos que têm unidade de medida diferente, eu vou utilizar o coeficiente de variação para saber qual dos dois conjuntos é mais disperso ou não. Quanto menor esse valor, mais homogêneo será o conjunto de dados. Então, para comparar, você calcula o coeficiente de variação dos dois. O que der o menor valor é o conjunto mais homogêneo ou menos disperso. E aí, para aquela nossa amostra, eu estou utilizando a mesma porque a gente já calculou esses valores. A gente já calculou o desvio padrão, a média. Então, eu vou utilizar esse mesmo probleminha, que era aquele tempo para a gente ficar pronto. Ou seja, o tempo que a gente leva para se arrumar até sair de casa. Então, a primeira coisa, calcular a média. A média deu 39,6. Segunda coisa, calcula a variância. O resultado da variância você extrai a raiz quadrada. Aí você encontra o desvio padrão. E aí, para calcular o coeficiente de variação, como é que a gente faz? Desvio padrão dividido pela média vezes 100. Então, desvio padrão, 6,77. Média, 39,6. Quando eu fizer essa conta, ela vai dar 0,171. Mas o desvio padrão, mais o coeficiente de variação é sempre dado em porcentagem. Então, a gente pega esse valor e multiplica por 100, que ele dá 17,1%. Ou seja, esse conjunto tem média dispersão, né, que está entre 15 e 30. Ou seja, os valores estão, em média, 17% distantes da média aritmética. E aí, como eu falei, o coeficiente de variação é bem interessante quando a gente quer medir variáveis diferentes, conjuntos que têm variáveis diferentes. Por exemplo, em um grupo de moradores de determinada região, foram analisados a idade em anos e a altura em metros das pessoas, ou seja, são duas variáveis diferentes. Deseja-se comparar a dispersão em termos relativos em torno da média dos dois conjuntos de dados, a fim de verificar qual deles é mais homogêneo. Na coleta de dados, verificou-se que a idade média das pessoas é 41,6 e o desvio padrão é 0,82 para a idade. A altura média é 1,67
e o desvio padrão 0,2. Qual conjunto de dados apresenta menor dispersão relativa em torno da média? Se a gente não conhece o coeficiente de variação, a gente é induzido a pensar que a altura tem menor dispersão, porque a média deu menor que essa e o desvio padrão também é menor que esse, mas isso não quer dizer nada. O que vai medir se um conjunto é mais homogêneo em relação a outro é o coeficiente de variação. Então a gente vai calcular dos dois. Ó. A gente já tem a média e o desvio padrão dos dois. Então vamos calcular primeiro para a idade. Ó. Quem é o coeficiente de variação da idade? Desvio padrão dividido pela média. Quem é o desvio padrão? 0,82. Quem é a média? 41,6. Essa divisão multiplicado por 100. Quando eu fizer essa divisão, dá 0,0197. Aí eu multiplicar por 100 dá 1,97. Então deu um valor muito baixo. Significa que a dispersão em torno da média é mínima, ou seja, o conjunto é bem homogêneo. Os valores estão aqui pertinho, 41,6, 41,8, 42, 40. Beleza? Então os valores estão bem pertinho da média aritmética. Vamos calcular para a altura, para ver se ele é homogêneo também. A altura, quem é o coeficiente de variação? Desvio padrão, 0,2, dividido pela média. Quem é a média? 1,67. Vou fazer essa divisão, o resultado dela multiplicar por 100. Quando eu divido isso, dá aproximadamente, né, 0,119. Quando eu multiplicar por 100, dá 11,9%. Agora sim eu consigo dizer qual conjunto é mais homogêneo. Então, a idade é mais homogênea do que a altura. Por quê? Porque o coeficiente de variação deu bem menor que a altura. Beleza? Então aqui, apesar da média ser maior, desvio padrão ser maior, mas o conjunto é mais homogêneo. Logo, a altura apresenta maior dispersão. E aí, continuando a nossa outra medida, a gente tem um negocinho na bioestatística que a gente chama de score Z. O que é esse score? Na verdade, a gente utiliza para encontrar valores extremos dentro de uma distribuição. O que é um valor extremo? Um valor extremo é um valor localizado bem distante da média aritmética. Scores Z são úteis no sentido de identificar valores extremos. Vamos supor que a gente tenha lá uma distribuição com 20 valores. A média aritmética deu 10. E dentro desses 20 valores tem um valor que é 60, por exemplo. Então é um valor que ele está muito longe da média aritmética 10. Então provavelmente esse valor é um valor extremo. A gente encontra ele através desse score Z. Então quanto maior o score, maior a distância do valor em relação à média aritmética. Assim, quanto maior o coeficiente de variação, mais dispersos estão os dados. Quanto maior o valor de Z, mais longe da média aritmética está esse valor. E aí, como é que a gente faz para calcular esse score Z? O score corresponde à diferença entre o valor e a média aritmética dividida pelo desvio padrão. Então, como é que eu calculo esse Z? Eu vou pegar cada valor, subtrair da média aritmética, dividir pelo desvio padrão. E aí eu vou fazendo de um por um. E aí eu vou encontrar os valores que estão mais longe da média, ou seja, são valores extremos. Como é que a gente faz para medir isso? Bem simples, ó. Esse score Z, ele é considerado um valor extremo se ele for menor que menos 3 ou maior que mais 3. A gente vai calcular o Z, o valor menos a média, dividir pelo desvio padrão. Se esse valor der entre menos 3 e 3, ou seja, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, esse valor ele não é um valor extremo. Agora, se ele der, por exemplo, menos 4, menos 5, é um valor extremo. Se der 4, 5, 10, é um valor extremo. Então, bem simples, calcula o score. Se der entre menos 3 e 3, não é um valor extremo. Se der fora desse intervalo, é um valor extremo.
E aí, claro, que dá trabalho calcular esse score. Por que que dá trabalho? Porque eu vou ter que calcular cada valor em torno da média. Então, ó, como um exemplo, eu resolvi fazer só de um porque os outros são iguais, né? Eu quero calcular o score Z de cada um dos valores do tempo para ficar pronto na parte da manhã. É aquele mesmo probleminha. A gente fez a média. Como é que faz a média? Soma todo mundo e divide pela quantidade. Como tem 10 valores aqui, eu vou somar todo mundo e dividir por 10. A média deu 39,6. Aí eu vou calcular os scores de cada um desses valores. Ó. Quem é o primeiro deles? 39. Como é que eu calculo o score? Eu vou fazer esse valor menos a média dividido pelo desvio padrão. Lembrando que a gente fez lá que o desvio padrão era 6,77. Então, ó, 39 menos 39,6 dá menos 0,6. Dividido por 6,77. Quando eu faço essa divisão, isso aqui dá menos 0,09. Menos 0,09 é um valor que está entre menos 3 e 3. Então, esse aqui não é um valor extremo. Aí vou para o segundo. Ó. 29 menos 39,6 dividido por 6,77. Dá menos 1,57. Que também está entre menos 3 e 3. Então, o que muda na expressão? É só os valores aqui, ó, porque a média e o desvio padrão se mantém para todos. Como é que eu faço o outro? 43 menos 39,6 dividido por 6,77. Deu 0,50. Então, nessa distribuição aqui, ó, se você perceber, não tem nenhum valor extremo. Ou seja, não tem nenhum valor que está muito longe da média aritmética. De fato, não tem, ó. Os valores estão bem próximos aqui da média, que é 39,6. Tem esse valor aqui, ó, 52, que dá um pouquinho mais longe, mas nem é tão longe ainda. Eu encontrei o score dele de 1,83, que é menor que 3. Então, se tiver um valor que der mais de 3 ou menor que menos 3, aí sim a gente diz que esse valor é extremo. Se não tiver, que for o caso, nessa distribuição não tem nenhum valor extremo. Então essa era a nossa aulinha de hoje.